Você sabia que não é qualquer chuveiro elétrico que você pode instalar aí na sua casa? Pois é, antes de escolher qual chuveiro você quer, você precisa entender se a estrutura da sua casa aguenta. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Oi gente, eu sou a Mari Pavan do Agiliza Lab, que existe para aproximar as mulheres do mundo das ferramentas, dos consertos de casa e do faça você mesma. E hoje eu vou dar essas dicas para te ajudar a escolher um chuveiro com segurança, um chuveiro que seja compatível com a estrutura elétrica que você tem aí na sua casa. Uma situação muito comum que acontece é quando chega o inverno e a gente começa a achar que o nosso chuveiro está muito fraco. E a gente quer um chuveiro mais forte, mais potente, ou seja, um chuveiro que esquenta mais a água. Aí, sem saber dessas informações todas, a gente simplesmente vai lá e compra um chuveiro bem mais potente. E aí que começam a aparecer os problemas. O seu disjuntor pode começar a ficar caindo o tempo todo, pode começar a rolar um cheirinho de queimado quando você usa o chuveiro, ou até a emenda das conexões elétricas efetivamente pegar fogo. Então, vamos entender como resolver isso. Eu digo sempre nas minhas aulas que elétrica é sistema. Então a gente nunca pode avaliar uma coisa só. Ou seja, a gente nunca pode avaliar só o chuveiro sem olhar também para a fiação e para o disjuntor. Porque todo mundo trabalha junto, todo mundo trabalha integrado. Então se você muda um, você tem que garantir que todo mundo, todo o resto está de acordo. Beleza, Mari, você tá falando aí de disjuntor, de fiação, mas lá na minha casa, a hora que eu vou escolher o meu chuveiro, que eu vou comprar um chuveiro novo, o que efetivamente eu preciso olhar? Toda vez que você compra um chuveiro elétrico, na embalagem ou nas especificações técnicas, vem uma tabelinha como essa daqui. E essa tabela, ela te diz exatamente qual é a fiação que você precisa ter e qual é o disjuntor que você precisa ter nessa instalação. Vale dizer que isso não é opcional, isso é totalmente obrigatório. Então o disjuntor e a fiação que ele está te dando é exatamente aquele que você precisa. E é interessante saber que essa informação ela vem escrita também no seu chuveiro, porque muitas vezes a gente joga a caixa fora ou não tem mais o manual. Então a grande maioria dos chuveiros vem escrito ou na frente ou num adesivinho atrás, mas ela traz escrito qual é a marca e o modelo, qual é a tensão, então 110 ou 220, a potência e também aqui qual é o disjuntor e qual é a fiação que ele precisa. Se você quer um chuveiro muito potente e a estrutura elétrica da sua casa não aguenta, o que isso quer dizer? Se você tem uma fiação menor do que esse chuveiro pede e um disjuntor de uma capacidade menor do que o que esse chuveiro exige, você precisa trocar a fiação desse circuito e trocar também o disjuntor. E nesse caso, você precisa chamar um eletricista para isso, porque trocar a fiação, trocar um disjuntor, esse é um serviço que deve ser feito sempre por uma profissional. Mas pode ser um outro caso de você me falar assim, beleza, Mari, meu chuveiro queimou, por exemplo, e eu quero comprar um diferente, mas eu não quero mudar, tô sem grana, tô sem tempo, eu não quero mudar a fiação e nem mudar o meu disjuntor. Como é que eu escolho o meu chuveiro? Nesse caso, você precisa olhar qual é a especificação do seu chuveiro, então qual é o disjuntor e qual é a fiação que ele pede, e aí comprar um chuveiro que tem as mesmas especificações. Então, se o seu chuveiro é um chuveiro de 5.500 watts, você tem que ir lá na loja e comprar um chuveiro também de até 5.500 watts. Isso assumindo que o seu chuveiro está funcionando direitinho, que a fiação está adequada para o seu caso e que o disjuntor não fica caindo, que também aí tá tudo certo. E se por acaso você não tem ideia de qual que é o disjuntor, qual que é a fiação, qual nada que você tem aí na sua casa, beleza, você viu as especificações do chuveiro, mas você não tem ideia de como isso acontece aí na sua casa. No disjuntor, isso é mais fácil. Existem basicamente dois tipos de disjuntores, né? Os pretinhos, que a gente chama que são os disjuntores mais antigos, também chamados de NEMA, e esses disjuntores branquinhos aqui, que são mais modernos. No caso dos disjuntores pretinhos, mais antigos, essa capacidade do disjuntor pode vir escrita de duas formas. Ou estampada no corpo dele, ou escrita em alto relevo na chavinha que a gente usa para ligar e desligar o disjuntor. E nos disjuntores branquinhos, ele vem escrito na frente, como esse aqui que eu tô mostrando. Já a fiação, ela não é assim tão simples de ver, né? Ela não vem escrito. Ela até vem, ela vem escrito ali no cabo, mas muitas vezes essa parte escrita, as especificações do cabo, estão lá na parte dentro da parede. Então, uma alternativa é, se o chuveiro que você quer exige um cabo de 4 milímetros quadrados, o que você pode fazer é ir numa loja de elétrica, comprar um pedaço de cabo, esse aqui não é um de 4, tá? Esse aqui é um mais fininho, mas só pra você entender a lógica. Comprar um pedaço de cabo da mesma seção, ou seja, da mesma bitola, do mesmo tamanho do cabo que você precisa e comparar com o cabo que você tem aí.
Se o cabo da sua instalação for mais fino do que aquela que o seu chuveiro exige, aí você descobre também que talvez você precise trocar a fiação que você já tem aí para antecipar um eventual problema. Então, com isso tudo, a gente começa a perceber que nunca dá pra gente avaliar só uma coisa. Então, se você chamar um dia um eletricista e ele falar assim, ah não, eu vou só trocar o chuveiro, e não vai olhar nem a fiação, nem o disjuntor, isso não pode. Toda vez que a gente vai fazer uma avaliação elétrica, a gente tem que olhar o todo. Então, o chuveiro, a fiação e o disjuntor. Todo mundo tem que trabalhar junto e integrado. E para fechar, tem algumas dicas extras sobre chuveiro e disjuntor. A primeira delas é, se você tem algum disjuntor que fica caindo o tempo todo ou com muita frequência, o disjuntor na verdade está te avisando que ele está sofrendo ou uma sobrecarga ou um eventual curto-circuito. E aí, gente, precisa mesmo chamar um eletricista com urgência para avaliar. E também, quando você liga o chuveiro, se sai um cheirinho de borracha queimada, um cheiro de queimado, gente, pra ontem chamar alguém para avaliar. Isso quer dizer que ou a fiação, ou a emenda, ou os dois estão passando, né, estão conduzindo uma corrente maior do que eles são capazes de aguentar. Então, espero que essas dicas tenham te ajudado a entender melhor essa dinâmica de chuveiro, fiação e disjuntor e também a escolher um chuveiro com mais segurança adequado à estrutura que você tem aí na sua casa. Se esse vídeo te ajudou, me deixa um comentário aqui e se inscreve também no canal, tem sempre um monte de dica, tutorial e um monte de coisa legal pra te ajudar aí nos pepinos de casa. Eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher. Oh, vamos rapidinho, hein?